Aí, Marcel, tudo bem. Aí chegou essa moça que tem essa anemia, que a gente sabe que é uma menstruação um pouco mais exacerbada. Alimentação tem relação com isso? O que eu devo comer para melhorar a minha anemia? O que eu não devo comer para não prejudicar a absorção do ferro? Perfeito. Então, a gente está pensando o seguinte: a gente tem uma moça jovem, que ela chega no nosso consultório, ela tem um fluxo menstrual aumentado. Só para a gente colocar mais ou menos numa temporalidade, a OMS fala para a gente que uma mulher que menstrua acima de 5 dias, em tese, ela tem uma menstruação um pouco exacerbada. Então, acima de 5 dias, a gente começa a suspeitar que essa possa ser uma causa da perda sanguínea dela, e essa perda sanguínea perde ferro. Então, se a gente quiser repor com alimentação, o que é importante? A gente tem vários alimentos que são ricos em ferro. Quais são os alimentos que são mais ricos em ferro? Então, basicamente, são as proteínas de origem animal. A carne vermelha é uma excelente fonte, mas o frango também é, o peixe também é, ou a carne de porco também é. Então, proteínas de origem animal são muito boas. As leguminosas são boas, principalmente as verduras de aspecto mais verde escuro. E o que potencializa a absorção do ferro? O ferro, quando a gente ingere o ferro, ele tem que ser transformado o ferro férrico o ferro ferroso em ferro férrico. Então ele tem que ser acidificado. Então, se você ingerir estes alimentos com um líquido, um suco com vitamina C, por exemplo, um suco de limão, um suco de laranja, ele potencializa esta absorção do ferro. E, por outro lado, os derivados lácteos, leite, eles diminuem, que contém cálcio, eles diminuem a absorção do ferro, então eles atrapalham. Então, se a gente quiser tentar corrigir uma parte da anemia só com alimentação, uma vez que a causa, por exemplo, se a moça menstrua muito, e a gente pode até conversar isso daqui a pouco, a gente tem que tratar a menstruação dela, ela tem que diminuir o fluxo menstrual. E a gente quer corrigir sem tomar remédio, sem tomar o complemento por ferro, a gente quiser corrigir só com alimentação, essas são boas recomendações. Ou seja, aumentar a proteína de origem animal, lentilhas, Agrião, hortaliças, beterraba. agrião, beterraba, tem bastante O ferro, é bem café lembrado. prejudica, né, a O café absorção prejudica a absorção, como você bem lembrou. O café, a cafeína em si prejudica a após a absorção alimentação, né? após a Então, alimentação, então pode exatamente. tomar em outro horário, mas não isso. E aí a moça chegou e aí você conversando com a ginecologista, vocês chegaram num comum acordo que ela tem ali uma dismenorreia, tem uma alteração importante. Você vai para o DIU ou para anticoncepcionais e sem pausa. Uhum, É uhum. isso? Aí, assim, a gente geralmente eu deixo um pouco mais a critério da própria colega ginecologista. Então, se ela vai optar em fazer um bloqueio hormonal à base de hormônio, né, progesterona, estrógeno, um combinado dos dois, se ela vai querer colocar um DIU de liberação hormonal local, por exemplo, um DIU de Mirena, um DIU Cailina, que ajudam a controlar, para a gente é fundamental. Porque assim, se você. Imagina o seguinte, né, Liboni? Imagina que você tem lá uma pia que você está com o ralo aberto, ou seja, você está sangrando. Se você não estancar o Hum. sangramento, não adianta você abrir a torneira somente que não vai resolver. Então é fundamental que o colega faça esse tratamento. Hoje em dia, um dos tratamentos que ajuda muito no tratamento da hipermenorragia ou da desmenorragia é o tratamento com o DIU. Eu não sou a pessoa mais indicada, mas os colegas da gineco falam pra gente. Então esses DIUs medicados, eles controlam o fluxo menstrual e ainda tem a vantagem de ter uma ação contraceptiva E para é uma o ação paciente. tópica, né? Ali é Exatamente. mais Você tem local. menos ação Tá. sistêmica. Agora, vamos inverter. E no idoso? É comum a anemia? Então, essa é uma pergunta excelente, Liboni. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pontuar é o seguinte: na nossa senescência, conforme nós vamos envelhecendo, ter anemia não faz parte do envelhecimento saudável. Não é fisiológico você ter anemia quando você envelhece. E os idosos são um caso à parte, são capítulos de livros de anemia no idoso. Então, basicamente, a anemia no idoso a gente divide em três grandes grupos, que esses são os que a gente tem que prestar atenção. Então, primeiro, que é o básico de todo mundo, são as carências vitamínicas. Então, você tem que ver deficiência de cobre, deficiência de B12, deficiência de ferro, e aí pensando muito na perda pelo trato gastrointestinal. O segundo são doenças crônicas inflamatórias, são mais comuns na população idosa. Então, insuficiência renal, diabetes, doenças inflamatórias, por exemplo, doença inflamatória intestinal, essas doenças são que têm Malformações vasculares, né? malformações vasculares No com próprio intestino. sangramento pelo trato Sim. gastrointestinal, as angiectasias de cólon. Então, esse é o segundo grande grupo. E o terceiro grande grupo, que a gente fala, são causas que a gente tem que investigar, que são causas medulares, causas de doenças subjacentes, eventualmente tumores. Então, o idoso, o primeiro, acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter na cabeça
é que anemia no idoso não é comum. Ah, não é porque ele está mais velho, não é porque ele envelheceu, não é porque ele tem 90 anos que ele vai ter anemia que faz parte do envelhecimento. Não faz parte do envelhecimento. Então, a anemia no idoso, ela deve e tem que ser investigada. E corrigida alimentar, medicamentosamente. Para a gente finalizar, que é um tema bastante amplo, mas eu acho que já deu para entender que a anemia nem sempre, às vezes, é uma coisa simples, principalmente se for persistente. O que a gente dá de medicação? Existe medicação endovenosa, intramuscular, oral? O que você, além da alimentação, o que você orienta? Então, a gente tem hoje, a gente vai falar da anemia, que é a anemia mais frequente, que é a anemia ferropriva. Então, a gente tem vários compostos e a gente tem várias maneiras de tratar. Você pode tratar via oral, você pode dar os comprimidos de ferro via oral e tem várias formulações diferentes. Você pode tratar ela de maneira endovenosa. E antigamente, Liboni, a gente tratava com via intramuscular. Hoje em dia, a gente trata menos os pacientes pela via intramuscular, por dois motivos. Primeiro, você tem algumas complicações da aplicação do ferro intramuscular. Você pode pigmentar a pele, que fica. Porque se você não fizer uma técnica adequada, que chama técnica em Z, esse ferro que você aplicou na musculatura profunda, ele pode vir até a superfície e pode tingir, acaba ficando uma tatuagem mesmo, e aí você não consegue tirar essa marca do paciente. Você pode causar, eventualmente, são casos raros, mas você pode causar abscessos por causa da aplicação intramuscular, e a gente usava muito intramuscular antigamente justamente pelo fato de que você tinha quadros alérgicos ou quadros anafiláticos graves com a introdução do ferro endovenoso. Tem uma das formulações hoje que eles têm descrito 25 milhões de doses e nenhum óbito associado à aplicação. Então o ferro venoso hoje, além dele ter uma recuperação rápida dos níveis de ferro e da hemoglobina do paciente, ou seja, tratando a anemia de uma maneira mais rápida, você consegue ao mesmo tempo ter uma boa resposta com uma boa segurança. Já a deficiência de B12, a gente tem que ser intramuscular, que você já usa a cianocobalamina de maneira intramuscular. Existem algumas formulações sublinguais que eu não tenho tanta certeza, porque uma das principais causas é uma doença autoimune do estômago, que você acaba produzindo um anticorpo contra um determinado carregador da vitamina B12, que ela tem que ser absorvida lá no ilho terminal. E aí, se você não tem esse carregador, a vitamina B12 ela é quebrada durante o trato gastrointestinal, e essa quebra faz com que você não absorva e tenha deficiência de vitamina B12. Então, a vitamina B12 hoje é uma das melhores vias de reposição é a via intramuscular. E, eventualmente, para os doentes que têm uma anemia grave, que esses pacientes estão instáveis hemodinamicamente ou que estão com sangramento profuso, a gente pode eventualmente fazer a transfusão de sangue, que é seguro quando muito bem indicado. Ô Marcel, para a gente acertar, então, por exemplo, tem pacientes que estão anêmicos, a gente vai precisar operar, seja por um tumor ou alguma coisa assim. Qual a margem de segurança que muda muito, que você precisa transfundir? Eu não vou entrar na autotransfusão, mas assim, qual é a margem de segurança? É 10 de hemoglobina? É 7? Como é que está isso? Quando é que eu devo transfundir obrigatoriamente? É bom você me perguntar isso. Então, assim, eu fiz recentemente esse é o tema da minha dissertação de mestrado, É por isso que eu inclusive. estou te criticando. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em relação à transfusão é a seguinte: nenhuma transfusão é isenta de risco. Então a gente precisa pesar muito bem o risco-benefício do que nós vamos transfundir. E os desfechos dos estudos que validaram os gatilhos transfusionais que a gente chama, basicamente são mortalidade, o desfecho, ou seja, eles querem transfundir para diminuir a mortalidade, tempo de internação e complicações relacionadas à transfusão. E a gente viu que em alguns casos a gente pode ter uma certa restrição transfusional. Então, abaixo de 7 de hemoglobina, você tem que transfundir quase sempre. Para pacientes cardiopatas, a gente costuma utilizar 8 de hemoglobina. Agora, se você tem a oportunidade de fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo, que não é o caso de tumor, mas você vai fazer uma cirurgia eletiva, esse paciente está anêmico, dá tempo da gente corrigir para ele ir bem para o procedimento cirúrgico, ou seja, ele vai melhor para o procedimento cirúrgico. Para os doentes oncológicos que têm anemia por causa da quimioterapia, por causa do sangramento ou pelo quadro inflamatório crônico que o próprio tumor gera, bloqueando a utilização do ferro que o paciente tem, esses pacientes a gente transfunde ele para sintomas. Então, se o paciente está muito sintomático, está muito cansado, está com muita anemia, a gente pode transfundir. Não tem um gatilho transfusional correto. Tem sim você entender o paciente, estar do lado do paciente e ver o que você julga melhor para ele. Então, essa questão do gatilho transfusional é um balizamento, mas sempre, Liboni, a decisão do médico assistente ela é fundamental. A clínica É sempre soberana. é soberana nesse caso.